Olá a todas, a todos e a todes. Bem-vindos a mais um episódio do Diálogo sobre Racismo. Hoje a gente vai conversar aqui com o pesquisador Tarcísio Silva e principalmente falar um pouquinho da sua obra Racismo Algorítmico, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais. Oi, Tarcísio, bem-vindo. Olá, Thaís. Muito obrigado pela acolhida. Queria agradecer ao SESC, né, e todo mundo que está acompanhando a série e a oportunidade, né, de falar sobre esse tema tão importante. Tarcísio, primeiramente, muito obrigada aí pela sua disponibilidade para a gente bater esse papo, ter essa conversa. Principalmente aí pela urgência, né, dessa temática das tecnologias digitais, da inteligência artificial e a relação disso com a questão de raça, racismo e antirracismo. E aí, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua definição de racismo algorítmico e essa relação que esse conceito tem com a ideia da dupla opacidade que você também traz aí no seu livro. Obrigado. Acho que eu posso começar, talvez, pelo conceito de dupla opacidade, né, fazer uma inversão, que é basicamente um termo que a gente utilizou no livro, né, em diálogo com algumas intelectuais negras e negros, como Beatriz Nascimento, a Lélia Gonzalez, o W.E.B. Du Bois, Charles Mills e outros, sobre a dificuldade de se reconhecer politicamente, institucionalmente, a própria existência, né, do racismo em suas diversas modalidades. Racismo explícito, né, que talvez seja um pouco mais literalmente explícito, racismo institucional e racismo estrutural, que foram lutas do movimento negro, de intelectuais, para que esse reconhecimento fosse feito e que a permanência, né, desse horror que é a noção de raças humanas e o racismo como um mecanismo de opressão, né, originário sobretudo do colonialismo, continua hoje fazendo estratificação na sociedade. E algumas intelectuais falam da denegação do racismo como uma característica de algumas sociedades como a brasileira, onde até se reconhece em alguns aspectos, em alguns locais, que o racismo é uma realidade. Mas ninguém se reconhece como racista e não se faz, né, ações suficientes nas instituições e nos espaços para combater os impactos do racismo. Então existe essa apagamento, né, essa denegação do racismo. Só que quando a gente fala de tecnologias digitais, temos também o desafio que é a noção de que tecnologias seriam neutras, que é algo também combatido há décadas. Diversas pesquisadoras de diferentes origens lutam contra essa ideia, né, de que tecnologias são neutras. Tecnologias não são neutras. Algumas efetivamente podem estar mais ligadas a impactos negativos, e isso é inegável, se a gente pensar em armas, por exemplo, e algumas geralmente mais ligadas a aspectos positivos, mas são sempre contextuais e vão estar sempre organizadas, né, nas relações sociais e políticas que existem. Mas a ideia de uma neutralidade da tecnologia tem sido reforçada para esconder como tecnologias podem ajudar a opressões, a exploração do humano pelo humano e assim por diante. Então, a dupla opacidade é um termo que a gente desenvolveu para falar da conexão entre esses dois problemas. Se existe a denegação do racismo e se existe a negação de que tecnologias são políticas, tecnologias têm efeitos, onde é que fica o conhecimento ou a denúncia da relação entre racismo e tecnologias? Então, existe uma dupla opacidade. É um tema particularmente difícil de ser analisado. E aí, nessa dupla opacidade, há várias manifestações dessa conexão entre racismo e tecnologias digitais, que vão de discurso de ódio nas plataformas e mídias sociais, que é um problema que persiste, até o racismo algorítmico. E aí, no livro, em diálogo com pesquisadoras e pesquisadores de todo o mundo, eu trago a definição de que racismo algorítmico seria um modo
pelo qual tecnologias digitais, né, baseadas em inteligência artificial e outros sistemas algorítmicos, podem incorporar mecanismos de discriminação racial em sociedades, né, baseadas no colonialismo e na supremacia branca, como a brasileira. E isso vai dos malefícios do reconhecimento facial até o problema de representações em buscadores, por exemplo. E aí denunciar essa questão e gerar pesquisa e dados empíricos é muito importante, e o livro tentou ajudar nesse movimento. Legal, né? E aí você fala bastante do aspecto político, né? De pensar tecnologia, pensar inteligência artificial e as problemáticas, as diversas problemáticas em torno disso também. E aí no livro você tem um capítulo específico que se chama Tecnologias são políticas e racializadas, justamente fazendo aí esse aprofundamento do quanto a questão do racismo impacta aí diretamente, né, nas discussões de todas as regulamentações de modo geral, mas aqui especificamente falando de tecnologias digitais e inteligência artificial. E aí a gente tem um contexto contemporâneo de que a discussão da regulação de inteligência artificial está bastante disseminada em diversos países do mundo, né? Outras um pouco mais avançadas, outros nem tanto, mas a gente tem o exemplo do AI Act da União Europeia, que acabou de ser finalizada, acabou de ser aprovada, e aqui no Brasil também a gente tem algumas movimentações, né, no âmbito da política, tanto movimentações a nível municipal, algumas estadual, mas talvez a mais recente seja as discussões que vem acontecendo no Senado, na comissão temporária sobre inteligência artificial no Senado, aqui nesse último período aqui do ano de 2023, né, houveram alguns encontros, debates, discussões, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né, sobre esse cenário no mundo e principalmente no Brasil, em relação a essa formulação de leis, de regulamentação, de políticas públicas e outros debates que perpassam aí a questão política, a raça, racismo e antirracismo também. Bacana. Talvez essa seja uma das áreas mais importantes, né, para a mitigação do racismo algorítmico. Com frequência, quem já estudou um pouco sobre o tema, já viu notícias, provavelmente, né, quem está assistindo já viu, né, algumas perspectivas de, olha, para combater o racismo algorítmico, precisamos de mais diversidade na tecnologia, mais pessoas de outras origens, né, produzindo a tecnologia. Nas cadeiras, né, de programação e afins. Isso é importante, mas é consideravelmente limitado, considerando que muito dos eventuais impactos nocivos da implementação de sistemas algorítmicos estão associadas aos próprios objetivos incorporados naqueles ambientes. Então, um exemplo é onde várias pesquisas mostram um potencial de radicalizador de sistemas de recomendação de conteúdo. Por exemplo, o sistema de recomendação de conteúdo no YouTube, sistemas de recomendação de conteúdo, né, as timelines de Twitter, Facebook. Basicamente, porque são sistemas que têm objetivos específicos de gerar mais visualizações, um tempo maior de uso e métricas de negócio, que nessas plataformas de publicidade são métricas de pessoas vendo mais vídeos, vendo mais tweets, clicando, curtindo e assim por diante. O modo pelo qual esses sistemas algorítmicos foi construído na sua maioria é baseado num reforço, né, num loop de reforço do que recebe engajamento, digamos assim, né, de uma forma ampla. E não tem uma avaliação necessariamente, mas pode ter, de qualidade, uma avaliação ética ou moral dos conteúdos. E algumas pesquisas descobriram que esses sistemas algorítmicos podem ir levando as pessoas a conteúdos cada vez mais nocivos ou radicalizantes. E aí esse é um bom exemplo, né, de como as tecnologias podem incorporar políticas, porque representam
é uma política do lucro, uma política da publicidade, da concentração de valor, que, além dessa concentração de valor, né, e exploração do capital, que também é racializada, isso é feito às expensas de grupos minoritários. Então, esses sistemas podem reproduzir ou reforçar misoginia, racismo, homofobia, transfobia, etc. E, apesar disso, né, apesar das pesquisas que descobrem esses tipos de coisas, a transparência nas grandes plataformas de tecnologia é pouquíssima. Devido a segredo de negócio e diversos lobbies políticos, não temos informações, enquanto sociedade civil, suficientes ou necessárias sobre o funcionamento dessas grandes plataformas de tecnologia que acabam mediando nossa vida hoje, que vão das mídias sociais, né, até, por exemplo, plataformas de contratação, plataformas de emprego que contratam, né, entregadores ou motoristas, né, como aplicativos de mobilidade e delivery. Então, nos últimos anos, em torno do mundo, tem se discutido como regular esse sistema de inteligência artificial a partir de diferentes abordagens. E aí é uma referência em torno do mundo, né? E não por ser um ambiente com mais ou menos conhecimento, mas por ter recurso e recursos financeiros e boa parte dos países, né, membros da União Europeia, buscam em alguma medida uma democracia social, ao menos para seus habitantes. Então, esse debate sobre regulação de inteligência artificial avançou muito na União Europeia. E é válida hoje, né? Ao que tudo indica, a não ser que aconteça alguma reviravolta desde a gravação, né, desse programa, desse episódio, que a regulação de inteligência artificial já está válida na União Europeia, e isso foi resultado, né, de anos de negociações, e há vários pontos, né, é uma regulação bem complexa, mas um ponto central está ligado a essa ideia de transparência. É uma regulação que estabelece alguns compromissos e necessidades de transparência e responsabilidade por empresas que desenvolvem sistemas de inteligência artificial, sistemas algorítmicos, tanto empresas que desenvolvem ou que implementam, ou que usam, ou que compram, de acordo com o risco que aquela implementação oferece. Então, os sistemas podem ser classificados de baixo risco, médio risco, risco inaceitável. De baixo risco são sistemas de inteligência artificial que não geram riscos à vida humana, à saúde, ao meio ambiente. Aí, como exemplo, eu posso citar um processador de texto no computador, que pode utilizar recursos de inteligência artificial para otimizar, né, a leitura, correções gramaticais, mas tem um impacto negativo, apesar de poder ter um impacto no conhecimento, tem um impacto imediato, né, a vida humana, a saúde, etc., que é baixíssimo. Na outra ponta da coisa, temos sistemas ligados à segurança, à atribuição de empregos, à saúde, que merecem uma regulação e um cuidado muito maior. Então, essas abordagens baseadas em risco e direitos definem obrigações para as empresas a depender do risco que essas implementações oferecem. E essa negociação de quais são as implementações de alto ou baixo risco levou bastante tempo. E as implementações que têm alto risco precisam ter níveis de transparência, um maior controle, precisam fazer avaliação de impacto algorítmico para que possa prever possibilidades, né, de gerar danos e já consertar os sistemas ou planejar mecanismos de mitigação e de reparação. No Brasil, enquanto gravamos esse episódio, está em discussão, numa comissão do Senado, os projetos de lei já apresentados ao Congresso, né? E aí, são vários projetos de lei em discussão, mas eu poderia destacar dois. Um deles é o PL 21, de 2020, acho que é 2120, salvo engano,
que propôs uma perspectiva só principiológica. E o que é isso? É uma perspectiva de definir alguns padrões éticos, pedir que as empresas sigam esses padrões, mas não estabelecer nenhuma obrigação, nenhuma sanção, multa ou mecanismos de supervisão. E uma segunda perspectiva, um segundo projeto de lei que foi muito inspirado nessa abordagem da União Europeia, perdão, uma segunda perspectiva foi a perspectiva do PL 2338, inspirado na abordagem da União Europeia, que tenta estabelecer gradações de risco e também mecanismos de transparência, como entidade supervisora, a necessidade de relatórios de impacto e afins. Esse projeto de lei, a própria comissão que constitui esse projeto de lei, é uma manifestação do racismo algorítmico, porque foram 18 juristas brancos indicados, né, pelo ministro Cueva, que presidiu, né, a comissão, mas através, né, de pressão da sociedade civil, mais pessoas foram ouvidas de diferentes setores e saiu um projeto de lei satisfatório que pode melhorar. Só que a atual comissão do Senado, que está avaliando esses projetos de lei, parece ter uma tendência de diluir alguns avanços. Então, um dos senadores, por exemplo, propôs um novo substitutivo que tirou todo o capítulo do projeto de lei que falava de defesa de direitos. Então, esse é um debate muito acirrado que está em andamento agora. E aí, um livro, né, como o livro sobre racismo algorítmico que a gente está discutindo aqui hoje, e outras produções da academia e do ativismo sobre o tema, são importantes para mostrar o que pode efetivamente, né, ser feito em termos de mitigação, em termos de defesa de direitos humanos. Porque as tecnologias podem ser desenvolvidas, infelizmente podem incorporar alguns mecanismos opressivos, alguns mecanismos discriminatórios, mas temos caminhos de evitar isso. Então, é um grande debate multissetorial sobre como a gente pode fazer isso e como a gente pode organizar a força política enquanto sociedade civil para que as tecnologias possam servir a todo mundo e não só para a acumulação de lucro, que geralmente, né, é associada a também, né, a opressão racial, a exploração de grupos minoritários e também, em países como o Brasil, a violência necropolítica contra esses grupos minoritários. Violência policial, violência estatal e até distribuição, né, citando Achille Mbembe, que é um filósofo mencionado no livro, até a distribuição de vida e morte e de quem pode morrer, quem é deixado à morte. Então, quando a gente pensa, por exemplo, sistemas de inteligência artificial que podem fazer triagem de pacientes, já temos casos citados no livro de como esses mecanismos podem ser discriminatórios contra minorias étnico-raciais. E se a gente não analisar tudo isso e fazer consensos políticos e científicos sobre como evitar esses problemas, são grupos minoritários que vão ser deixados de lado ou literalmente eliminados em prol, né, de uma automatização das coisas que às vezes só serve à acumulação de capital, não serve efetivamente, né, à sociedade ou a projetos de país. É um debate bastante complexo, né? Tem muitas camadas, muitos detalhes. E aí, algo que eu fico pensando, principalmente nesse aspecto da regulamentação, é que é um pouco difícil, mais difícil regular a tecnologia por ser algo que muda o tempo todo, muito rápido, né? Então, como é que a gente consegue estabelecer aí regras neste contexto que está em constante mudança o tempo todo? E aí, nesse sentido de tantas mudanças rápidas o tempo todo, a gente tem atualmente, né, talvez que mais tem sido debatido, discutido e se popularizado também, não só no campo das discussões acadêmicas, mas entre as pessoas comuns, é o uso de inteligência artificial generativa, como, por exemplo, o ChatGPT, e produção de arte, produção de música, produção até de filmes e outros produtos aí da cultura, por meio desse tipo de inteligência artificial, né?
E aí eu queria entender se nessa discussão da regulamentação, a IA generativa está contemplada nessas discussões, principalmente aqui no Brasil, em relação a também a sua regulamentação. Essa questão é muito relevante porque um argumento comum de quem faz lobby ou advocacia política a favor do setor privado, né, que no caso do Brasil é basicamente o setor privado internacional, né, que vende tecnologia e serviços aqui, de que uma regulação de inteligência artificial seria anacrônica ou seria atrasada, porque a tecnologia mudaria rapidamente, né? Então, o fato de tecnologias como ChatGPT, Midjourney, DALL-E e outras, né, chamadas de IA generativa, o fato delas terem dado um salto em termos de escala e salto técnico nos últimos 2 anos seria um exemplo de que não é possível regular de forma adequada. Eu discordo plenamente dessa posição, por vários motivos. Um motivo é que boa parte das propostas regulatórias incluem mecanismos de entidades supervisoras que, que abarcam a possibilidade da atualização de algumas regras e da atualização da identificação de novos tipos de implementações que seriam inclusas, né, em tempo real. Mas até a própria noção dessa tecnologia ser nova ou não é controversa, uma vez que esses mecanismos, tipos, né, de inteligência artificial consideradas generativas, não é algo efetivamente novo. Talvez a grande mudança seja a escala. A escala no sentido de serviços que foram disponibilizados literalmente a centenas de milhões de pessoas, de uma forma muito rápida e de uma forma barata, ou às vezes até de graça, né, para divulgar o tipo de serviço, mas que não é sustentável. E o modo pelo qual empresas que lideram, né, os principais usos, né, as principais implementações desse tipo de tecnologia fizeram esse processo, infringe alguns consensos, digamos assim, políticos e legais relacionados, né, ao direito, relacionados à utilização do conhecimento humano, que talvez já possam ser interpretadas literalmente como ilegais. Os sistemas de IA generativa, e aí o generativo entre aspas, eu vou explicar o porquê, utilizam literalmente centenas de milhões, ou centenas de bilhões, ou até trilhões de unidades de conteúdo para analisar a relação entre essas unidades de conteúdo de uma forma bastante complexa, né, com bilhões ou trilhões de vetores de correlação, para a partir daí produzir um conteúdo visto como original. Mas todo esse conteúdo que treinou esses sistemas, na grande maioria dessas grandes empresas, foram conteúdos gerados literalmente por toda a humanidade com acesso a tecnologias que não deram consentimento para esse tipo de uso. Então, um sistema como o ChatGPT se baseia em modelos que foram treinados a partir da extração de quase toda, entre aspas, né, internet, da web, de superfície, de livros científicos, de artigos acadêmicos, de transcrições de jornais, transcrições de vozes, e a partir daí o sistema oferece essa produção aparentemente inédita, automatizada, mas que é baseada no conhecimento humano, é baseada em bilhões de tweets, em bilhões de artigos, de blogs, de jornais. Há algumas disputas legais sobre isso. Por exemplo, grandes jornais em torno do mundo têm processado algumas dessas empresas porque utilizaram as matérias e reportagens para treinar esses modelos. Vários artistas têm tentado processar esses sistemas porque também utilizaram a sua arte, que é processada e regurgitada de forma derivativa, então eu prefiro o termo
inteligência artificial, que não é inteligente nem artificial, né? Derivativa, então sistemas algorítmicos derivativos de mídia, que muitas vezes emulam o estilo de artistas específicos ou misturam esse estilo. E o grande objetivo, no final das contas, é eliminar vagas de trabalho, eliminar o trabalho humano. Mas são sistemas baseados em trabalho humano, extraídos de forma predatória, para justamente permitir que grandes empresas simulem prescindir do trabalho humano, que não vão prescindir efetivamente, mas vão precarizar o trabalho humano, precarizar as pessoas sendo contratadas em prol de concentração de valores. E, nesses últimos anos, essas grandes empresas desses sistemas algorítmicos derivativos disponibilizaram os serviços de forma muito acessível, que não é sustentável, inclusive do ponto de vista ambiental, para que todo mundo ficasse deslumbrado, porque tecnicamente realmente são avanços impressionantes, e não tivéssemos socialmente um apoio, digamos assim, né, a regular, a mitigar essas questões. Então, eu acredito que sim, a regulação de inteligência artificial pode abarcar plenamente esses tipos de sistemas. E alguns argumentos de que a tecnologia se move de modo muito rápido e a gente não consegue ter a velocidade de regular, é uma falácia, porque as tecnologias não se desenvolvem sozinhas, elas se desenvolvem em negociações nas sociedades. Hoje, boa parte do setor privado e alguns estados têm uma capacidade maior de influenciar esse desenvolvimento da tecnologia, mas são decisões humanas. Uma proposta, por exemplo, de alguns juristas em torno do mundo e alguns ativistas é de que precisamos não só de mecanismos de transparência e de reparação para a implementação de tecnologias algorítmicas, mas também deveríamos implementar mecanismos de justificação prévia, onde desenvolvedoras de tecnologias que possam ter algum tipo de risco considerável, antes de lançar no mercado, lançar ao público suas soluções, devem justificar que essas implementações não infringem direitos e não estabelecem riscos à saúde, risco às pessoas, etc. E do meu ponto de vista, não só meu, né, muitas pessoas concordam com isso, sistemas algorítmicos derivativos, como o ChatGPT, seriam um grande exemplo de um sistema que, se houvesse realmente uma justificação democrática para a sua existência, eles não deveriam existir do modo que existem. Então, o debate sobre impactos algorítmicos, racismo algorítmico, é plenamente político e econômico também. E para discutir, né, essas racialidades da tecnologia, a gente tem olhado e precisa olhar para como alguns desenhos de como as tecnologias têm sido desenvolvidas em prol de grupos específicos são necessariamente nocivas. Que talvez não vamos ter mecanismos de mitigação ou transparência que resolvam o problema, a não ser que a gente vá ao centro, à raiz da questão, ao radical da questão, que é a distribuição e alocação de recursos para fazer determinados tipos de coisas, para pessoas específicas, e não fazer outros tipos de coisas para outros tipos de fins. Então, o racismo algorítmico é um fenômeno que está completamente intricado com o que seria um capitalismo racializante. Então, para a gente conseguir superar o racismo algorítmico, necessariamente precisamos pensar isso. Infelizmente, perspectivas plenamente liberais, né, como promoção de diversidade e inclusão em empresas, não vão ser suficientes.
Mas um tema bem complexo, né? E principalmente pensando nesse contexto de produção de conteúdo, de estar online, ao mesmo tempo que a gente produz conteúdo, esse mesmo conteúdo é utilizado nessas ferramentas e tudo mais. Então, de modo geral, a gente acaba sendo um pouco preso, né, nesse círculo sem fim do quanto a gente também alimenta utilizando e pela falta de compreensão do que são esses sistemas, como a gente alimenta esses sistemas na nossa prática cotidiana, na relação com tecnologia, né? E aí, para a gente não falar só dos impactos negativos também, né, dessa discussão de tecnologias digitais e inteligência artificial, você traz lá no seu capítulo Reações, Remediações e Invenções, Perspectivas de Futuro, um diálogo com vários grupos, coletivos que vêm tentando aplicar contranarrativas, aplicar outros modos de ver o mundo, outros modos de pensar a tecnologia e assim por diante. O seu livro é de 2022, né? Então a gente está caminhando aí para ter quase 3 anos de lançamento, 2, 3 anos de lançamento. E aí, eu queria saber da sua parte quais são essas outras perspectivas de futuro a partir desse contexto. É sempre um desafio falar sobre reações, enquadramentos positivos, né? Mas eu tive o privilégio e a honra de realizar algumas entrevistas para o livro que falam sobre reações, no sentido não de uma reação engatilhada pelo racismo algorítmico, mas reações e apropriações sobre a tecnologia feitas por pessoas que veem o potencial positivo, né, de tecnologias digitais como a web, plataformas de comunicação, para o bem comum, para a evolução profissional, para a evolução cultural. Um desses projetos que eu pude entrevistar é o Minas Programa, que é uma organização, né, liderada por mulheres feministas, em sua maioria mulheres negras, que ensina programação, mecanismos de cibersegurança e outros modos, né, de se relacionar de uma forma mais positiva com as tecnologias, forma positiva e segura, sobretudo, né, para mulheres e meninas negras. Então, entrevistamos a Bárbara Paz, uma das fundadoras da Minas Programa, né, que traz alguns ensinamentos dessa jornada. Pudemos entrevistar o Pablo Nunes, que é fundador do Panóptico, que é uma organização da sociedade civil e um grupo de pesquisa que tem gerado inúmeras descobertas sobre os problemas da hipervigilância e do reconhecimento facial no Brasil. E são descobertas que são essenciais para proteger pessoas negras que costumam ser o alvo da violência policial, da violência estatal, mas que, mesmo eventualmente alguém que não tem empatia com algo tão terrível quanto a violência policial, possui impactos de bola de neve, digamos assim, no próprio estabelecimento de mecanismos de cobrança do poder público. Então, no livro a gente cita alguns mapeamentos que mostraram que recursos públicos têm sido utilizados de uma forma negativa para reconhecimento facial, por causa do populismo do reconhecimento facial, populismo no sentido negativo, né? Porque eventualmente pode até ser positivo, mas no sentido de utilização, né, do medo para vender tecnologias que não são eficientes para o que se propõe e que são recursos que não são utilizados em outras coisas. Por exemplo, cidades no interior do Goiás, no interior da Bahia, que nem sequer têm um nível satisfatório ainda de saneamento básico, mas que receberam recursos para implementar reconhecimento facial, o que é um absurdo e que descobrir esse tipo de coisa afeta toda a relação da sociedade civil com o poder público. Então, tem benefícios para todas as pessoas. Outra das entrevistas que realizamos foi com a Silvana Bahia, a Sil Bahia, que foi fundadora do Preta Lab, que é uma referência para boa parte
de ativistas e pesquisadoras negras e negros no Brasil, porque há anos tem produzido dados sobre inclusão profissional de mulheres negras, indígenas, de outros grupos minoritários, né, como 60 mais, nos campos, né, de tecnologia, ou até enquanto usuários de tecnologia. Será que eles estão sendo lembrados durante o desenvolvimento? Então, a gente entrevistou também, né, a Sil Bahia e pudemos falar um pouco sobre essas referências. E aí, nesse capítulo, também se baseia em outras entrevistas, né, com especialistas do design, da computação, da ciência política, e mapeia um pouco de algumas reações, como as reações legislativas, regulatórias, que a gente conversou, ou até ativismo de rua, protestos explícitos contra problemas específicos e muito evidentes, como um caso que é bem interessante de adolescentes e jovens no Reino Unido que conseguiram derrubar a utilização de um sistema algorítmico para prever notas de estudantes durante a pandemia, que era absolutamente negativo contra estudantes de escolas públicas. Então, há várias reações possíveis, que vão do ativismo explícito, da ação coordenada, né, para a ocupação do espaço público, para protestos, né, frente ao poder público, até produções coletivas, construção de redes, formação de pessoas que buscam formação na área, ou mesmo abordagens artísticas da tecnologia, né, que veem esses ambientes não como um ambiente do marketing, não como um ambiente só da publicidade e da circulação de dinheiro, mas também como uma possibilidade de expressão artística e cultural. Então, esse capítulo tenta falar um pouquinho sobre isso, né, para mostrar que a situação é bastante grave, problemática em alguns aspectos, mas as resistências e as reinvenções estão aí. E a gente precisa louvar, precisa falar, precisa apoiar nas nossas medidas de capacidade. E grande parte desses nomes, né, que você citou, dessas organizações, desses grupos, são de pessoas jovens que tiveram acesso ao ambiente acadêmico, né, na educação superior principalmente, fruto aí das várias políticas de acesso. E esses ambientes também têm sido ambientes de resistência, de mostrar outras perspectivas para uma produção de conhecimento que ainda é bastante hegemônica, bastante fincada no conhecimento europeu, embranquecida e assim por diante, né? E aí, não só nesse seu livro a respeito do racismo algorítmico, mas também nas duas coletâneas que você organizou recentemente, né? A Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, e a lançada esse ano, que é esse ano 2023, né? Porque vai dependendo de quando vocês assistirem, Griots e Tecnologias Digitais, co-organizada com a Tiane Neves Barros, onde tem diversos capítulos, e nessas diversos capítulos de vários autores, né, as duas coletâneas, e nessas duas coletâneas e também no seu livro você resgata, e os autores têm essa preocupação de resgatar intelectuais negros, que há muito tempo vem discutindo, talvez não diretamente sobre tecnologia, mas que as discussões desses intelectuais negros perpassam a tecnologia que hoje a gente tem esse contato cotidiano, né? E aí, enquanto pessoa que também é acadêmica, né, você também é pesquisador, doutorando, enfim, tem aí uma longa trajetória na academia, como que você tem observado o impacto da popularização dessa discussão e de como esses jovens têm acessado o ensino superior na produção tanto de monografias, de projetos experimentais, em outros níveis educacionais como dissertações, teses e artigos, né? São a temática do racismo algorítmico, se utilizando de referências de intelectuais negros e negras, tem aumentado bastante, né? Do meu ponto de vista, tem aumentado bastante nos últimos anos. E aí, como é que você observa, né, esse impacto no ambiente acadêmico e qual é a importância de ter aí essas resistências jovens neste ambiente também, fazendo esse diálogo com os nossos mais velhos? Obrigado pela questão.
Eu mantenho também, né, um projeto que se chama Desvelar, que pode ser acessado através do endereço desvelar.org, que é um projeto, né, de curadoria de conhecimentos afrodiaspóricos ou contracoloniais sobre tecnologia e sociedade. Então, lá temos, né, além dessas publicações, curadoria de notícias, de outros relatórios, uma lista de livros, relatórios, né, apoiados pela Fundação Mozilla nessa minha fellowship. E eu tive a oportunidade de ver e de mapear muitas abordagens de jovens pesquisadoras, pesquisadores sobre racialidades e tecnologias a partir de diferentes pontos de vista. E aí, né, agradeço a menção a essas outras duas coletâneas, que são duas coletâneas que estão disponíveis, né, na editora Litera Rua, mas também tem versão de acesso aberto, onde conseguimos, por exemplo, traduzir pela primeira vez no livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, fizemos a tradução de um artigo da Ruha Benjamin, que é uma grande referência, né, no ativismo sobre tecnologias, uma pesquisadora de Princeton, e que nunca tinha sido traduzido ao português, o que é, na minha opinião, um absurdo. Outro capítulo traduzido nesse livro é da pesquisadora Seyran Avle, que é uma pesquisadora do Ghana. Eu acho que ela mora no Reino Unido hoje, não tenho certeza, mas ela conta nesse artigo que a gente traduziu um mapeamento, né, através de etnografia e entrevistas sobre jovens do Ghana, né, que é esse país ali na África Ocidental, que por serem parte de classe média, né, do Ghana, tiveram a oportunidade de estudar e empreender fora do país, né, no Vale do Silício, em outros ambientes de concentração econômica do mundo, e boa parte desses jovens tinham interesse em voltar ao Ghana e produzir empresas ali no Ghana. Então, foi uma pesquisa muito interessante que a gente pode traduzir, que mostram, né, essas complexidades das afrodiásporas, das populações em torno do mundo, sejam populações negras da afrodiáspora, migrantes, populações de regiões específicas da África e assim por diante. Nesse segundo livro, que a gente lançou em 2023, organizado pela Tiane Neves Barros e por mim, né, a gente teve capítulos de muitas pesquisadoras do campo, né, como o próprio capítulos, né, da CEUS, né, Thais Oliveira, quem está ouvindo o podcast, recomendo, né, ver esses capítulos, em especial sobre o Abdias Nascimento, que falava sobre soberania tecnológica, bem antes do que dessa onda de debate sobre soberania tecnológica hoje. Então, há diversos capítulos nesse livro que tratam de intelectuais negras e negros do Brasil, que produziam sobre sociedade, conceitos, interpretações que são úteis para a gente entender o hoje. Então, outro exemplo é um capítulo sobre o português tecnológico. Português é um conceito da Lélia Gonzalez, que foi reinterpretado por intelectuais e ativistas do grupo Blogueiras Negras, que é outra referência para a gente, né, do campo das tecnologias, como a Viviane Gomes, a Larissa Santiago e a Charo Borges, que escreveram nesse livro, né? Então, quem está vendo a versão através do vídeo vai poder ver a capinha aqui, que resgata, né, a abordagem da Lélia Gonzalez sobre linguagem, fazendo a conexão com práticas de blogagem, práticas de construção, né, e codificação, né, desenvolvimento, de fato, né. E aí esses livros e diversas outras publicações dessa geração talvez representem como nós, pesquisadoras, pesquisadores, que estamos seguindo os caminhos, né, que pessoas como
Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Nego Bispo, Milton Santos pavimentaram para a gente, e estamos resgatando, né, essas abordagens e teorias para falar de questões contemporâneas. E aí, especificamente sobre racismo algorítmico, uma tendência que é possível observar é como alguns conceitos originados por intelectuais negros, como o conceito de microagressões do Chester Pearson, têm sido apropriados para que possamos falar sobre os danos e agressões do racismo algorítmico de um modo mais elaborado. E aí, esse debate, né, tem sido muito influenciado por essa ocupação da academia e pelas ocupações dos espaços de produção do conhecimento que vão muito além da academia, né? Então, há várias produções de grupos que não se consideram acadêmicos, não estão afiliados às universidades, mas produzem conhecimento pela liberação, produzem conhecimento pela apropriação positiva das tecnologias, e outros, né? E aí posso citar tanto o Instituto Suma Uma, Conexão Malunga, Blogueiras Negras, Infocria, e diversos outros que fazem isso com ou sem pés nos ambientes hegemônicos do conhecimento, digamos assim, né, como as universidades, mas sim produzindo conhecimento, teoria e prática que mudam a realidade de fato. Legal, muito bom. E é bom você ressaltar, né, que esse mapeamento está disponível, então acessem Desvelar para encontrar esse mapeamento, que de fato tem muita gente boa aí produzindo e provocando o campo aí nessas reflexões muitas, né? E aí, já encaminhando aqui para o nosso encerramento, também pensando em pessoas e obras, eu queria que você, se você pudesse indicar aí alguns nomes e algumas obras que também estão produzindo conhecimento, discussões, ou outras atividades, né, que estão pensando o ambiente tecnológico, racismo algorítmico, inteligência artificial e assim por diante. Bom, eu poderia citar, né, essas produções coletivas, né, e aí eu vou pedir a licença, né, de inverter a direção das perguntas e pedir para você falar um pouquinho, Thaís, sobre o projeto que o Instituto Suma Uma fez no RightsCon, né, que a gente lançou recentemente, né, aí em parceria, mas gostaria de citar também a produção, né, de alguns intelectuais que têm recentemente, né, publicado na Seara artigos e livros, né, muito maduros sobre o tema, a exemplo do livro Racismo Algorítmico, também, né, sobre racismo algorítmico, da Bianca Kremer, que foi editado pela coleção Panorama, do Panóptico, um relatório sobre regulação de inteligência artificial e racismo algorítmico, publicado pela Fernanda Rodrigues como um projeto do LACNIC, que é uma rede de governança da internet da América Latina. Eu poderia citar o livro Colonialismo Digital, de Davidson Faustino e Walter Lipoldi. Está sendo, né, uma publicação que toca nesses temas, né, de outra maneira muito interessante, né, sobretudo a partir do Frantz Fanon, e diversas outras publicações que dialogam, né, com esses conhecimentos afrodiaspóricos e decoloniais. Então, para quem lê inglês, na verdade, não só inglês, porque algumas dessas organizações têm publicado em português, eu recomendaria as produções da Engine Room, que é uma organização da sociedade civil que publica em várias línguas, a da organização Policy, com 2 L's e Y no final, que é uma organização ali entre Uganda, Ruanda e Quênia, se não me falha a memória, que tem muitos
muitas produções interessantes como um framework, né, uma metodologia de governança de inteligência artificial a partir de uma perspectiva afrofeminista. Então, fazer parte dessas redes, né, de produção de conhecimento nessa seara é muito importante. E recomendaria também o documento, né, Lentes Antirracistas sobre Regulação de Inteligência Artificial. E aí eu inverto a pergunta, Thaís, e peço para você falar do Instituto Suma Uma e como esse documento foi produzido. Não estava preparada para a inversão. Bom, esse ano o Instituto Suma Uma, em parceria com o IRIS, que é um instituto de referência em internet e sociedade, a gente propôs um diálogo no RightsCon, que é um dos maiores eventos mundiais a respeito de direitos digitais. E a gente propôs a discussão sobre lentes antirracistas e feministas na regulamentação da inteligência artificial, que contou aí com Fernanda Rodrigues, que é do IRIS, com a Lívia Vaz, que é promotora, com Daniele Costa, que é uma professora e também fundadora do projeto Humanas Digitais, e com a Tiane Neves Barros, pesquisadora, também tem uma participação em movimentos no Pará, né, nessa relação com o feminismo negro e Pará e as questões de direitos digitais no território. Foi um painel, né, um bate-papo, uma conversa que ele está disponível tanto no site do Instituto Suma Uma quanto no canal do IRIS. Acredito que na Desvelar também está disponível. E dessa conversa, né, desse bate-papo, a gente elaborou uma cartilha, um livreto, que conta com a transcrição dessa conversa e mais um mapeamento sobre como a regulamentação de inteligência artificial tem sido debatida no mundo e principalmente a partir de uma lente antirracista, né? Então, deixa eu ver se dá para mostrar. Esse aqui é o livrinho impresso, ele está disponível em formato digital gratuitamente, tanto na Suma Uma, no IRIS e na Desvelar também, né? Então, é um desses produtos finais aí a partir dessa discussão proposta no RightsCon. E, como a gente viu aqui, né, na conversa, a gente tem aí, pelos próximos anos, muitas oportunidades para discutir, seja no campo acadêmico, seja no ambiente político, né, seja no cotidiano mesmo, né, do quanto as tecnologias impactam a nossa vida, as nossas relações, tudo perpassa a tecnologia. Então, esse livreto e a disponibilidade dessa conversa e tem esse objetivo de colaborar também nessa discussão. Agradeço aí a abertura para a gente falar disso, né? Quanto mais pessoas acessarem e ampliar esse debate é bastante importante. Bom, Tarcísio, a gente está chegando então no fim aqui da nossa conversa. Queria muito agradecer a sua disponibilidade, a sua partilha, né, que é sempre bastante inspiradora, instigante, nos convida a provocar, né, e a pensar aí todas essas questões que perpassam tecnologia, inteligência artificial, racismo algorítmico, as questões relacionadas à raça, território e assim por diante, né? O quanto tudo isso é muito complexo, mas é muito importante que a gente compreenda, que a gente acompanhe, que a gente participe aí das discussões a respeito disso. Espero que todo mundo que assistir também consiga aí se apropriar dessa conversa, desses conteúdos, conheçam as pessoas citadas, as obras citadas. E para encerrar, queria te convidar aí para dar as suas últimas palavras finais aqui na nossa conversa e conta para a gente onde que as pessoas conseguem acessar seu livro, quais os formatos e plataformas aí para o pessoal conseguir acessar o livro. Muito obrigado, Thaís, pela conversa, né, pela troca. Sempre um prazer, né, poder dialogar contigo, né, falando do seu trabalho e do Instituto. E também, né, agradecer ao SESC pela oportunidade, por tanto que produz, né, nesses campos, né, de direitos humanos, tecnologias, perspectivas antirracistas. Então, queria convidar, né, quem tiver interesse de ler o livro. Ele está disponível através da Edições SESC nas principais plataformas de e-books, né? Então, plataformas como Amazon, Google, Kobo, é possível comprar o livro lá, né, no formato, né, de quem tem e-books, pode ler no tablet, no navegador.
No lançamento desse episódio, a versão impressa já deve estar circulando também pela Edições Sesc, né, vendida nas principais redes de livrarias em algumas unidades Sesc, provavelmente. E também há uma versão de acesso aberto, e aí agradeço o Sesc por permitir isso, né? Os livros dessa coleção são publicados em acesso aberto, então é possível compartilhar. É uma coleção que se chama Democracia Digital, né? Que tem a curadoria do professor Sérgio Amadeu, e há diversas outras publicações nessa coleção relacionadas à algoritmização da vida, capitalismo de plataforma, a ideia do comum e Creative Commons. Então, há uma versão de acesso aberto num site que se chama PubPub. E, por fim, temos uma versão em audiolivro, numa plataforma que se chama Everend, que foi cedida, né, através de uma permissão do Sesc para a realização dessa versão audiolivro dessa plataforma, né, que contratou um locutor especializado para fazer a versão audiolivro, que pode ser comprada e escutada, né, no navegador, aplicativos mobile, etc. Então, quem tiver alguma dúvida, pode ir nesse site desvelar.org, que lá temos também todos os links, né, não só desse livro, como de outros livros desse campo, por outras pessoas, né, por pesquisadoras, pesquisadores de todo o Brasil e de todo o mundo. Então, queria agradecer novamente, né, ao Sesc e a você que está assistindo agora, ouvindo, e convocar, né, todas e todos e todes a fazer parte dessas redes de produção de conhecimento, redes de advocacia, de pressão pública, porque é um problema grave, né, o racismo algorítmico, mas é superável, e a gente vai conseguir mitigar isso e resolver esse problema de forma coletiva. Muito obrigado. Muito obrigada, Tarcísio, muito obrigada ao Sesc pelo convite. Foi uma honra e um prazer participar aqui dessa conversa, sempre muito bom te ouvir. E espero que quem que está assistindo ou ouvindo também aproveite bastante. E agradeço também a audiência nesse capítulo. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada e até mais. Tchau, tchau.